características gerais de motores. Fator de serviço. Este é mais um parâmetro que nós vamos especificar na hora de comprar um motor. O fator de serviço é o fator que, aplicado à potência nominal, indica a sobrecarga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor. Ou seja, o motor é projetado por uma certa potência, vamos dizer, por exemplo, 10 CV. Existe, os fabricantes já consideram uma possível sobrecarga e eles levam em conta, eles definem essa sobrecarga com o fator de serviço. Por exemplo, se o fator de serviço de um motor é 1,15, quer dizer que o motor suporta continuamente 15% de sobrecarga acima de sua potência nominal. Novamente, o motor é projetado para 10 CV, mas ele suporta continuamente 15% acima de 10 CV neste nosso exemplo. Isso os fabricantes já constroem o motor levando em conta este fator de serviço. Nós vimos em um dos vídeos anteriores que não é uma boa opção você superdimensionar o motor. Se você projetou a carga mecânica que precisa de um motor, por exemplo, de 10 CV, nós não vamos colocar um de 20 por uma questão de segurança. A gente vai colocar um de 10 e a gente vai ver qual vai ser o fator de serviço dele, ou escolher, né, para garantir aí que exista uma possível sobrecarga. Novamente, este motor vai suportar continuamente esta sobrecarga sem que diminua a vida útil dele. Outro fator, corrente de partida. No instante da partida, a corrente costuma variar na faixa de 6 a 10 vezes a corrente nominal do motor. Nós vimos isso também brevemente em um dos vídeos anteriores. E o fator que determina isso, que especifica isso, é o fator IP sobre N. Isso vai indicar quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Ou seja, o fabricante vai dizer, ó, o IP sobre N deste motor é igual a 8, é igual a 6, é igual a 10. E a gente sabe o que isso indica a partir de agora. Só para deixar bem claro o que seria isso, vou fazer um rascunho aqui. Então, digamos um motor, se nós traçarmos um gráfico. Tempo, corrente. Motor em regime permanente. Digamos, ele vai ter uma corrente senoidal. Amplitude constante, é só um rascunho. Digamos que essa corrente aqui, RMS, é igual a 10 amperes. A corrente nominal do motor é 10 amperes. O que acontece quando você parte este motor? Depois que ele está ligado em regime permanente, atingiu a velocidade de regime, ele vai mostrar essa corrente aqui, uma forma de onda senoidal. O desenho não ficou muito bom, mas é uma forma de onda senoidal, digamos com amplitude constante aqui. E o valor RMS 10 amperes. Como é que ficaria a partida deste motor? Se nós plotarmos aqui um gráfico também no tempo, ou seja, monitorando a corrente do motor, ela é zero. No momento que você liga este motor, vamos ter uma corrente bem maior. Esse pico chegando a de 6 a 10 vezes. Conforme a partida vai passando, conforme ele vai acelerando, ele vai chegar aqui novamente na corrente nominal dele. Então aqui nós teríamos os nossos 10 amperes RMS. E durante aqui esse intervalo, durante o intervalo aqui de partida, nós teríamos um pico de corrente por alguns segundos, que varia aí de 6 a 10 vezes. Toda vez que a gente liga um motor, ele vai ter, de indução, toda vez que a gente liga um motor de indução, ele vai ter este pico de corrente. A relação IP e N vai nos mostrar quanto vai ser esse pico aqui, que vai durar durante o tempo da partida. Pode durar 3 segundos, 5 segundos, depende da partida do motor, depende da carga. Mas reparem que você tem isso acontecendo toda vez que você liga um motor. Por isso que os fabricantes têm que levar em conta também se é um motor que liga e desliga várias vezes durante uma hora, várias vezes durante um dia, para poder fabricar um motor mais adequado que aguente toda hora essa sobrecorrente. Todos os elementos isso tem um impacto tão grande no acionamento, né, que todos os dispositivos de acionamento têm que levar em conta esse pico aqui. Por alguns segundos, o fusível, o botão de liga e desliga vai estar passando essa corrente alta aqui, portanto ela deve aguentar isso também. Depois que está em regime é 10 amperes, mas existe um intervalo aqui que o motor vai estar operando com uma alta corrente. Número de rotação, mais um parâmetro que a gente informa. Aqui ficou desincronizado, mas vamos lá. O número de rotações de um motor de indução trifásico depende de 3 parâmetros. A frequência da rede, o número de polos e o escorregamento.
Aqui está a definição da velocidade síncrona, o número de rotações síncronas. É 120 vezes frequência dividido por número de polos, ou seja, frequência geralmente é 60 Hz, né, a frequência da nossa rede de alimentação, e número de polos aqui depende da construção da máquina. Essa tabelinha aqui mostra a padronização para número de polos versus número de rotação. Ou seja, o motor de indução de 2 polos vai apresentar aí como rotação síncrona 3.600 RPM. A velocidade do eixo vai ser um pouco abaixo disso, dependendo do escorregamento. Para 4 polos, 1.800, para 6 polos, 1.200, 8 polos, 900 e 10 polos, 720 rotações por minuto. O mais comum em motor de indução é ter aqui entre 2 e 4 polos. Motores de indução de 6 polos, 8 e 10 não são tão comuns, a velocidade começa a ficar baixa aqui e o motor de indução deixa um pouco de ser a melhor opção para baixas rotações. O motor de indução é bom para alta rotação, portanto, o mais comum de nós encontrarmos no mercado, na indústria, é com 2 polos e 4 polos. Com 6, com 8 é mais raro, porque, novamente, se você quer uma aplicação que gire aqui a 900 RPM, o motor de indução talvez não seja a melhor opção, se você vai acabar escolhendo outro motor. Exceto, claro, se você usar uma eletrônica acoplada ao motor de indução. Mas, como regra, a gente sempre tenta usar um motor de indução com 2 ou 4 polos. Este vídeo acaba aqui.